Olá, eu sou Paulo Denardi, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e Conhecimento. Hoje falaremos sobre a graça, um favor imerecido. Então, pensando nisso, a gente faz uma pergunta. O que é graça, Paulo Denardi? Já que somos salvos pela graça, vamos entender um pouquinho mais a respeito do que é graça. Bem, em termos teológicos, a graça de Deus refere-se a um favor imerecido, incondicional, que Ele concede aos seres humanos. É um ato de bondade do Senhor, de benevolência divina, que não é baseado segundo nossos méritos, as nossas ações, ou a ação de um indivíduo, de um grupo, mas sim da própria natureza de Deus, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. A graça é algo que recebemos sem que tenhamos feito alguma coisa para merecê-la. É um presente de Deus, por isso um favor imerecido. Lembre-se que a graça não é uma recompensa, é um favor. Um conceito central na fé e também da fé, representando o favor divino, um poder transformador. Ela é a base da salvação, tudo expresso e através do amor e a misericórdia de Deus no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você gosta do meu conteúdo, por favor, fique comigo até o final deste vídeo. E se estas palavras tocar o seu coração, então se inscreva no canal, deixe o seu like no canal Sabedoria e Conhecimento e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez não conheçam o assunto e precisam da graça e misericórdia de Deus. Bem, a graça de Deus pode ser entendida de várias formas. Como, Paulo Denardi? Ela é um favor imerecido, como já falamos. Também, ela é uma fonte de poder e transformação. Ela é a base da salvação. A graça é um amor incondicional. Ou pode ser uma presença e um auxílio divino. Graça, o favor imerecido. Nós precisamos declarar isso sempre para que a gente não se esqueça da cruz, do sacrifício da cruz de Jesus Cristo. A graça é o coração do Evangelho. Ela representa o favor de Deus concedido a mim, concedido a você, a nós, mesmo sem eu ou você, nós, ter feito absolutamente nada para merecê-la. Novamente, um favor imerecido. É como se eu tivesse contraído uma grande dívida de forma irresponsável, uma dívida impagável, e viesse alguém voluntariamente e pagasse toda a minha dívida, pagasse tudo por mim, sem que eu pedisse, sem que eu oferecesse nada em troca ou dissesse algo. Portanto, uma ação voluntária do amor de Deus. Novamente repetindo, graça, um favor imerecido que eu não mereço, você, ninguém merece a graça de Deus. Portanto, não é a minha bondade, não é a minha religiosidade, não é o meu esforço, nenhum tipo de esforço que possa me salvar. Como já dissemos e reiteramos, é o amor de Deus. A graça, então, é o presente gratuito que Deus oferece ao indivíduo, ao ser, simplesmente porque Ele nos ama. Portanto, pela sua graça e sem exigir absolutamente nada, Deus aceita a minha vida por meio do sacrifício de Cristo Jesus da cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, aquele sacrifício me justifica diante de Deus. Eu não tenho mérito algum na minha salvação, tudo é obra de Deus. Novamente repetindo, graça, um favor imerecido. E a respeito disso, Paulo,
ele compartilha com os Efésios no capítulo 2, 8 e 9. Vejamos: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de detê-la e alcançá-la, tê-la conquistado. Apenas é um presente de graça que Deus nos dá. Então, Paulo está dizendo que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. E também Romanos 3,24 diz: sendo justificado, pois, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, esses dois versículos de Efésios 2 e Romanos vêm corroborar o nosso entendimento a respeito da graça. Graça, o favor imerecido, não é por sacrifício humano, mas pela vontade de Deus. Desde o início, o ser humano tentou alcançar, acessar o coração de Deus com seus próprios méritos, esforços. A gente observa isso na lei. A salvação nunca foi sobre o que eu posso fazer, e sim sobre o que Deus decidiu fazer por mim. Não é o que eu posso fazer por mim, mas aquilo que Deus faz por mim, voluntariamente, gratuitamente, para mim, mas para Ele, Deus. E Jesus custou uma vida, custou sangue, custou sacrifício. Não se trata de cumprir regras, pagar promessas ou fazer sacrifícios. Deus decidiu me salvar, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia vai de geração em geração. É Deus tomando a iniciativa, criando condição para a salvação do ser humano. É uma ação de um pai que vem até o filho perdido para resgatá-lo, mesmo que esse filho ainda seja ingrato, esteja sujo, ferido e distante. Não importa. O que importa é que Deus é amor. A graça, ela foi revelada desde o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a justiça exigia punição. Mas o que Deus fez? Vem uma pergunta. Mas o que Deus fez? Ele cobriu a vergonha deles com peles de animais. A vergonha não literalmente, mas cobriu o seu corpo. Na verdade, eles estavam envergonhados sim, porque o amigo foi até o jardim do Éden falar com o outro amigo. Ou seja, Deus, diz a palavra do Senhor, que na viração do dia, o Senhor estava ali procurando o seu amigo Adão. Ali Deus não apenas mostrou juízo, mas também graça. Deus também exerceu misericórdia. Sim, Senhor falou a respeito de juízo, mas Ele exerceu misericórdia, Ele não acusou, Deus cobriu a sua vergonha e Deus apontava ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus exerce misericórdia e misericórdia é livramento de um castigo devido. Leiamos Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Desde o Éden, através da misericórdia, Deus já preparava o caminho da graça, que é Jesus. O caminho de volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, da presença de Deus. Mesmo quando o ser humano caiu ou cai,
Deus nunca desiste. Ele não desistiu de Adão e não desistirá de você. Tudo depende de mim, tudo depende de você. Ele mostrou que o perdão viria por meio de um sacrifício que ele mesmo providenciaria. Ele está falando aqui, era já Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus já apontava para a cruz do Calvário, Jesus como alternativa do nosso retorno ao centro do coração de Deus. A graça é Jesus Cristo. Jesus, ele é a personificação da graça de Deus. Ele não veio apenas ensinar o amor. Ele é o próprio amor. Ele veio ser o amor encarnado de Deus. O sangue dele, de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou, foi o preço da minha e da sua liberdade. Eu e você hoje sou livre para escolher por causa do sacrifício de Cristo. Eu escolho aceitar a Cristo. Eu escolho a não aceitar a Cristo. Mas tudo isso por causa do sacrifício de Jesus. Portanto, todas as vezes que eu olho para a cruz, sou lembrado de que a graça tem um alto custo para Deus, embora seja de graça para mim. Tudo foi gratuito para mim, Paulo, tudo foi e é gratuito para você. Mas para eles não. Para quem? Para Deus que dá o seu Filho e para o Filho que é Cristo que dá a sua vida e é sacrificado lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus não usou com usurpação ser igual a Deus. Ele era a autoridade, ele era Senhor, como é. A última palavra é dele, ele é o alfa, o ômega. Ele fecha, ninguém abre. Agindo eu, quem impedirá? Esses atributos, assim eu diria, está sobre Cristo e ele abre mão de tudo isso e vem morrer no meu e também no seu lugar. O que me salva não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. João, Evangelho 1, verso 17. Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está referindo-se a Deus, ao Pai. A graça é o plano de Deus desde a eternidade. A graça é um plano, é o plano de Deus desde a eternidade. Queridos amigos, a recusa do homem, a entrega das chaves da terra por Adão na mão do diabo, isso não foi uma surpresa para Deus. Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado da humanidade. Antes mesmo de tudo existir, ele já tinha em mente a cruz. Ele sabia do pecado porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia diz que Deus não era, Deus é. Deus não será, Deus é. Então a cruz, Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo. E é bom lembrar que o sacrifício da cruz, lá na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, ele é a nossa salvação. A graça não é o plano B. A graça, ela sempre será. Ela foi e sempre será o plano principal. Deus não tem um plano B. O plano B de Deus é o plano A. Se o plano A não deu certo, o Senhor retornará no plano A. Carta que Paulo escreve a Timóteo 1, 9 e 10. Depois de um ponto e vírgula, ele prossegue: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, antes dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo,
o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho, todos nós sabemos que é uma boa nova. Bem, então ele nos salvou e nos chamou para vivermos uma vida dedicada a ele. Isso não porque merecíamos, mas por sua própria decisão, pela sua graça, nos foi dada por meio de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus não é pego de surpresa. Queridos irmãos, amigo que está do outro lado, a cruz não foi uma reação ao pecado, mas é uma expressão eterna do grande amor de Deus por uma sociedade corrompida. Isso, repetindo, não é porque merecíamos, mas pela sua própria bondade e sua decisão. A graça é a prova de que o amor de Deus sempre esteve disposto a nos perdoar e nos restaurar, mesmo antes de termos consciência disso. A cruz não é um símbolo apenas. Grave isso, a cruz não é um símbolo apenas. A cruz é o ponto de encontro da minha culpa com o amor de Deus, com o perdão de Deus, com a justificação de Deus, a bondade de Deus. Ou seja, lá na cruz do Calvário, você e toda a humanidade nos encontramos com o amor de Deus. Ou seja, Deus pega o seu Filho único e crava naquela cruz para que eu e você tivéssemos paz com eles, paz conosco mesmo, tivéssemos consciência do pecado, da justiça e da vida. Todo mérito pertence ao Senhor Jesus. A cruz é o maior símbolo da graça. Quando eu olho para ela, eu vejo o preço pago por minha vida. Então, eu vejo o meu valor, o quanto eu sou valioso para Deus, olhando para a cruz do Calvário, um justo morrendo no lugar de um injusto. Ali eu vejo o preço pago pela minha salvação. Não foi ouro, não foi prata, não foi nenhum tipo de joia, foi um sangue. E um sangue de quem? De um inocente. O sangue do Filho de Deus. O inocente morrendo no lugar do pecador. Quando então eu olho para Cristo, eu entendo que não preciso olhar para tentativas humanas, nem para o erro passado, mas eu olho para a minha justificação, que é a graça, Cristo morrendo no meu lugar. Quem olha para Jesus Cristo entende que não precisa mais de atalho, meus irmãos. Fórmulas, o mérito, penitência, sacrifício, promessa, já foi consumado. O Cordeiro foi sacrificado. Quando eu faço promessa, quando eu arrumo fórmula maluca, quando eu faço penitência, sacrifício, promessa, busco socorro em pessoas que já morreram, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente para mim. Quando eu faço isso, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo Jesus. O véu foi rasgado agora, por esse sumo sacerdote Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Porque Cristo para mim agora é suficiente. A cruz me ensina que Deus me amou antes mesmo que eu soubesse quem era Ele, Deus, quem era Jesus Cristo. Quero te dizer o seguinte, meu querido amigo, ouvinte, irmão da fé. Quando eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou herdeiro, eu sei que eu sou salvo, eu sei que sou filho de Deus. Eu sei que eu posso falar com o Pai. Eu entendo que eu preciso das coisas, mas a minha dependência está no pé do Senhor. Quando eu leio a palavra de Deus, não é uma história de fada, é Deus falando comigo, eu ouço, tenho revelação. Cristo é suficiente. A cruz me ensina que Deus me amou antes mesmo que eu soubesse quem era Ele. Que a salvação não depende de mim. A salvação
depende dele. Por isso, eu escolho olhar para a cruz. Quem olha para Cristo não desvia o seu olhar para mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. Ele é o único Senhor e Salvador. Ele é eficiente e suficiente para a minha salvação. Eu entendo que é Cristo quem está nos pés do Senhor, ou à direita de Deus, intercedendo por mim. Eu entendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz não é um símbolo, é o ponto de encontro entre a minha culpa e o perdão de Deus. A cruz não é um símbolo, é um ponto de encontro entre a minha culpa e a misericórdia de Deus. A cruz não é só um símbolo, é o ponto de encontro entre a minha culpa e a graça de Deus. Então aqui eu estou atribuindo a Deus a minha vida, a minha salvação. Quando eu faço isso, vou entrar mais a fundo num outro vídeo, eu me torno filho de Deus, porque até então eu sou criatura. Se alguma religião estiver te ensinando o contrário disso, é porque ele nunca leu a Bíblia, não teve revelação da Bíblia. Aliás, tem igrejas que ensinam que a Bíblia não é a única regra de fé e de prática. É a Bíblia, é o líder religioso, é também os padrões, podemos assim dizer, e até costumes e os dogmas daquela igreja. Não. A Bíblia por si só se explica, ela por si só se justifica. Tudo que um homem ensina para o outro, que não esteja na palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, é um anjo do inferno, que ele seja anátema. Então toma cuidado. Entregue tua vida a Cristo, leia a palavra de Deus, peça a revelação ao Espírito Santo e ele te dará. Agora, se você gostou dessa palavra, te esclareceu, te ajudou em alguma coisa, por gentileza, inscreva-se lá no meu canal, Sabedoria e Conhecimento, deixa lá um joinha, faz um comentário, e se também você não concordou com isso, se você achou que o que eu disse não é verdade, por favor, escreva lá, Paulo, eu não concordo com isso, pode esclarecer, terei o maior prazer em te explicar, tenho certeza, convicção do que o que eu disse é bíblico. Que Deus te abençoe, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. Deixa eu orar com você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que ficou até agora nesse final, eu creio, Senhor, que ele tem desejo de conhecer o perdão do Senhor. Ele tem necessidade no seu espírito, Senhor Deus, de encontrar a tua misericórdia e de ser alcançado pela graça poderosa do Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida, no nome de Jesus. Desfaça na vida dela todo o trabalho do diabo. Faz ao redor dela, Senhor, uma cerca. Guarda a mente, guarda o coração. Meu Deus, se ela estiver doente, não importa o tipo de doença, que ela seja curada no nome de Jesus, ou seja uma cura na alma, no espírito, na mente, Senhor, uma palavra distorcida que entrou, algo que ela viu e ouviu, que tirou da presença do Senhor, foi uma obra satânica. Então quebra isso no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoo todas as famílias que estão me ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, que a tua misericórdia alcance essas pessoas, que a graça que é Cristo entra na mente e no coração, e como o Senhor disse lá no livro de João, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus Cristo é paz, Jesus Cristo é descanso, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo também é justiça, mas Ele é perdão. No nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor Jesus, por sua morte na cruz do Calvário. Deus, entrego essa oração, esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.